Mas do lado atleticano, Rezende. Do lado do Galo tem o Hulk. O Hulk, a maior vítima dele pelo Atlético é justamente o rival. São 10 gols em 16 jogos. Um detalhe, quando o Hulk fez gol em clássico, quando ele balançou as redes, o Galo nunca perdeu. E o Hulk também não sabe o que é perder estadual. Desde quando chegou aqui, ele é pentacampeão mineiro, busca, no caso do Hulk, o 6º título. O Galo busca o hepta, ele não estava em 2020. Mas são 300 jogos, 140 gols, 54 assistências. Campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e os 5 títulos estaduais. E o Hulk está completando hoje 5 anos da estreia dele pelo Atlético. E o pessoal do clube preparou aí uma entrevista com o Hulk, né, com alguns detalhes. A Galo TV, a gente traz o Hulk falando dessa conquista pessoal dele, chegar a 5 anos de Galo à véspera de uma decisão. Cara, 5 anos, né? Como passou rápido. É o clube que eu mais joguei na minha carreira. Normalmente eu passo sempre 4 anos, né, nos clubes. Na China 4,5, no Galo já 5 anos, passou muito rápido, momentos especiais que eu vivi e vivo aqui, né? Então tem várias coisas que com certeza ficaram marcadas aqui. E o carinho da torcida, né? O Hulk é ídolo da massa atleticana e o torcedor sempre, né, quando nos jogos ou quando encontra com o Hulk, sempre é aquela festa aí, como que ele administra essa situação, como que ele convive com esse carinho da massa atleticana. São momentos que não tem como tu descrever, sabe? Então, quando chega esses momentos assim, no jogo, né, especificamente falando ali, quando da escalação, ou principalmente quando eu faço gol, que a massa começa a cantar, cara, é um momento ali só de gratidão, só agradecer a Deus por aquele momento, por viver aquele momento, por estar recebendo aquele carinho, né, de toda a massa atleticana, e procuro sempre retribuir com a melhor maneira possível, porque, como eu sempre falo, somos privilegiados em exercer uma função em qual a gente tanto ama, que é jogar futebol, e tu ser agraciado, né, abraçado, receber muito amor através da tua profissão, que você tanto ama, é muito gratificante. Tá aí o Hulk, Cirilo, ele tá em busca do 9º título pelo Atlético, ele e o Everson, né? O goleiro Everson também já tem esse número de títulos pelo Atlético, e eles podem alcançar amanhã com o título Guilherme Arana, o Igor Rabelo e o Afonso Silva, que tem 9 títulos. Os recordistas no Atlético são Hever, João Leite e Cafunga, com 12 títulos pelo clube. Então o Hulk está tentando aí trilhar esse caminho com esse título amanhã, que vai ser muito importante para ele. O Hulk e Everson buscando, portanto, Cirilo, 6º título do Campeonato Mineiro nesta partida de amanhã. A dúvida é quem vai ser o companheiro dele, mas o Hulk joga, está garantido, e foi ele que decidiu, né? Fez o gol da vitória no primeiro clássico do ano. Clássico é hora de jogador grande, né, Edu? Não, sem dúvida nenhuma. E o Atlético tem muitos jogadores decisivos, campeões acostumados com esse tipo de jogo. Conversava com o Cláudio ali fora na redação da quantidade de jogadores acostumados a vencerem, né, no Atlético, a conquistarem. Everson, Scarpa, Dudu, Hulk, o próprio Maicon, que venceu a Copa do Brasil no ano passado, entre outros, né? Júnior Alonso, Alan Franco. Alonso com o próprio Atlético, Franco, enfim. São jogadores acostumados com esse tipo de jogo. E o Galo pode explorar bastante essa experiência, explorar também deficiências do adversário, como a gente falou agora há pouco, do Cruzeiro podendo explorar as subidas dos laterais do Atlético, caso o Atlético opte por repetir a formação que iniciou contra o América. O Atlético a mesma coisa, explorar o lado direito do Cruzeiro, que tem tido muito problema com o William, aliás, não cravou ainda uma titularidade ali pela direita, muitos ainda entendem que o Fagner pode ser o titular, então o Galo talvez possa tirar proveito, e o mesmo que eu disse do Caio Jorge agora vale para o Hulk, e talvez até mais, né? O Cláudio trouxe os números aí do Hulk em clássicos, é impressionante. Gols de conquista, gols de vitórias, gols que salvaram. É um cara muito acostumado e gosta desse tipo de jogo. Jogo grande, quando a gente fala jogo grande, traz o clássico para a conversa, e aí que aparece o Hulk com gol de pênalti, de falta, perna esquerda, perna direita, enfim. Está acostumado a esse tipo de jogo e gosta desse tipo de jogo. Então, se do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro pode explorar bastante o momento do Caio Jorge com estrela no clássico, quando o assunto é Hulk clássico, nem se fala, né?
Do lado do Atlético, a torcida prepara uma festa com mosaico 3D no Mineirão. Inclusive tem matéria no nosso site aí para você, torcedor atleticano, já se ligando. Quem for ao Mineirão, como que vai ser preparada essa festa, né? O Thiago Scape, que é o responsável, né, pelos mosaicos do Atlético, e não é de hoje, na Arena MRV, sempre a festa é muito bonita. Então o Atlético vai ter amanhã a logística com mosaicos 3D, um mosaico de papel, bandeirinhas, papel picado e balões. Do lado atleticano, a torcida atleticana, é bom destacarmos, vai ficar ali no setor laranja, pelo portão F, o acesso da torcida atleticana, setor laranja totalmente do Galo, e como você já disse, Cirilo, haverá divisão ali, tanto do setor roxo, quanto também do setor que hoje é o verde do Mineirão, ali no meio do campo, né? Dividindo com a torcida do Cruzeiro, metade dos setores, né? Do verde e roxo para a torcida do Galo. Então a festa que a torcida do Atlético prepara para amanhã. Hoje, o treinamento reservado, agora à tarde, na cidade do Galo, concentração. Eu estive lá mais cedo no Rádio Esportes, na porta da cidade do Galo. O clima era de muita tranquilidade, né? E alguns torcedores ali passavam, queriam observar um pouquinho lá dentro. Tinha mais movimentação ali na base, né, do Atlético. Hoje, inclusive, teve um amistoso do time Sub-20 contra o Coimbra Sub-20, deu Galo 3-2. Então, na cidade do Galo, clima de concentração agora. Após o treinamento, fechando a semana, o técnico Barba Domingues definiu por concentração. Inicialmente não teria, mas de última hora aí o Atlético fez essa mudança. O treino agora à tarde, os jogadores agora vão para o jantar. E aí tem aquela resenha à noite, os atletas, até o próprio técnico, né, Cirilo? Que vai ter esse período aí para convivência, vai ali, conversa com um jogador, com outro, um papo individual, nas vésperas desse grande clássico, a finalíssima do Mineiro. E o Barba já respondeu a respeito disso, né? Na última entrevista. O Cruzeiro está tratando como uma oportunidade de quebrar essa escrita do Atlético, né? Que tenta o heptacampeonato. Então o Cruzeiro muito motivado, ele falou, do nosso lado a gente tem que ter motivação para continuar a hegemonia. Então não pode ter menos motivação do lado do Galo. É o que o treinador está passando aí para os atletas para esse jogo de amanhã. No segundo tempo eu vou conversar com o Marques e com o Fabrício para entender o peso dessa história da motivação num super clássico, né? Porque são muitos fatores, né, de onde esses elencos têm para tirar a motivação para vencer um jogo desse tamanho, né? Mas eu queria saber, na sua opinião, na história da organização, os desafios desse momento. Porque se por um lado é um trabalho que é muito questionado pelo torcedor, do lado do técnico do Tite, né? Do lado do Cruzeiro, do lado atleticano é um trabalho que está começando, né? Então nós não sabemos para onde vai caminhar também. Seria um clássico incerto tecnicamente falando, Edu? Taticamente talvez falando, né? Porque tecnicamente os dois times ainda estão devendo em 2026, os dois lados. O Atlético já trocou de treinador, o Cruzeiro segue numa pressão muito grande em cima do Tite. Mas a gente consegue fazer a leitura de um lado muito mais fácil do que de outro. Aliás, do outro eu não consigo fazer a leitura, para ser muito sincero, porque pegar o Atlético e fazer a análise baseado no jogo contra o América, eu acho muito precipitado. Primeiro que América e Cruzeiro são equipes completamente diferentes uma das outras. Segundo que a proposta de jogo de América e Cruzeiro também são extremamente diferentes. E terceiro, que Atlético e Cruzeiro são times com um nível muito superior ao América. Então o Atlético que foi montado para encarar o América e que é o único recorte que nós temos do Atlético do Barba Domingues, ele para mim simplesmente não vale 50% de análise para o jogo da final do Campeonato Estadual, porque o adversário é completamente diferente. Já o Cruzeiro não. O Cruzeiro a gente já consegue fazer a leitura e já consegue imaginar, inclusive ter uma preferência. Eu, por exemplo, tenho a preferência pelo Cruzeiro dos últimos jogos. Um Cruzeiro mais equilibrado. E esse tipo de jogo, final única, clássico, estádio dividido, sem vantagem por resultado para nenhum dos dois lados, ele pede um time equilibrado. E eu entendo que o Romero, o Lucas Silva, Christian, Pereira, o Gerson e o Caio Jorge entregam ao Tite um Cruzeiro mais equilibrado, ataque, meio campo. A defesa é a mesma, independentemente de quem for jogar do meio para frente. Já do outro lado do clássico, qual a leitura que eu faço?
Preciado vai na direita, já que o novo treinador falou que ele jogou com um problema no tornozelo? Eu não sei, eu não cravo. Alonso segue como zagueiro ou volta o Vitor Hugo, que não jogou por conta de um problema? Porque ele havia jogado antes com o Lucas Gonçalves. Meio de campo, vai repetir a dupla de volantes, Franco e Maicon, ou traz o Franco para a lateral, se não for usar o Preciado, e traz uma novidade para o meio? Que pode ser um Cissé? Pode. Pode ser um Tomás Pérez? Quem sabe? Por que não? Mantém-se a dupla de meias? Scarpa de um lado, Vitor Hugo do outro, ou um desses vai fazer o lado do campo, o outro vai ficar centralizado? Como aconteceu no segundo tempo? Foram 3 desenhos diferentes do Atlético no segundo tempo contra o América. Como que eu vou ler esse time no segundo jogo do novo treinador, numa final de campeonato contra um adversário do mesmo nível técnico? Eu, sinceramente, eu não sei o que o Barba vai mandar. Isso é bom para quem? Eu entendo que não é bom nem para o Atlético e muito menos para o Cruzeiro. Por que não é bom para o Atlético ter esse mistério todo? Porque eu acho que o próprio Barba Domingues tenha tido dúvida durante a semana do que fazer, de como montar esse time. Talvez ele tenha montado durante a semana 1, 2 ou 3 Atléticos, vamos dizer assim, para escolher um para iniciar o jogo. Eu não sei se esse é o melhor caminho, até porque é um início de trabalho. E por que isso é ruim para o Cruzeiro, essa dificuldade de leitura? Porque você não sabe quem você vai enfrentar. Você vai marcar uma dupla de ataque? Você vai marcar um quadrado no meio, um losango, ou então uma trinca de meias. Você vai marcar 2 pontas, apenas um ponta. Você vai atacar um time que vai ter 2 volantes, que vai ter apenas um volante entre as 2 linhas. Vai ter um lateral improvisado, um lateral da posição. Vai ter 2 laterais que sobem muito, ou laterais que ficam mais. Então, cara, de um lado a gente tem quase a certeza, do outro a gente não tem nenhuma certeza do que vai acontecer. Então são ingredientes que eu julgo serem interessantes para a partida e que eu já falei aqui, repito, disso eu estou muito convicto. Jogo amarrado, final única. Eu entendo que as equipes entram em campo muito mais preocupadas em não tomar o primeiro gol do que em fazer o primeiro gol, e eu acho isso absolutamente normal. Então eu estou fazendo a leitura de um jogo amarrado ali, talvez com poucos gols, quem sabe caminhando para uma decisão nas penalidades. Aí haja coração. Haja coração, amigo. Mas enfim, é um lado que me traz mais certeza e que me faz concordar com as últimas escalações, contra um lado que me traz dúvidas e dúvidas. Tipo isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais com o Pansieri e com o Rezende para entender esse desenho de time, né? Do Atlético, time do Cruzeiro, para esse fim de semana. Você que está no YouTube, participe conosco. Itatiaia Oficial